Olá pessoal, dando continuidade às nossas videoaulas. Nessa aula nós vamos falar sobre as normas regulamentadoras relativas às ações educacionais em saúde e segurança do trabalho. No Brasil, nós temos algumas normas que dão diretrizes muito claras para treinamentos específicos. Essas diretrizes estão nas NRs, que você já bem conhece, né? Hoje elas estão na Secretaria do Trabalho, que agora pertence ao Ministério da Economia. Desde 2019, essas normas têm passado por mudanças importantes. Algumas NRs não eram atualizadas desde 1978, quando elas foram criadas. E a gente sabe que as formas de trabalho e de executar as atividades, elas foram mudando com a inclusão de novas tecnologias. E a legislação precisa acompanhar essas mudanças, né? Atualmente, com a revogação da NR 27 e mais recentemente da NR 2, nós temos vigentes 35 normas regulamentadoras. É importante ressaltar que, como profissionais de saúde e segurança do trabalho, a gente não precisa decorar o conteúdo de cada uma delas, mas ao nos depararmos com um assunto específico que é tratado nas NRs, a gente precisa saber aonde buscar informação. Bom, vejamos, ao longo do curso vocês já viram várias normas regulamentadoras, né? Desde a UC1 até agora iniciando a UC10. Você se lembra do que trata cada uma das normas regulamentadoras? Isso é uma questão importante. A gente não precisa decorar, né? Por quê? Isso seria quase impossível, né? Porque as normas geralmente são muito extensas, algumas com várias e várias páginas, então seria bem difícil decorar. Mas pelo menos saber, me falaram sobre espaço confinado, qual norma eu busco? Me falaram sobre mineração, qual a norma que trata em relação a essa questão? Qual a norma regulamentadora? Também me falaram sobre CIPA. Aonde que eu verifico as diretrizes da CIPA dentro das normas regulamentadoras? Qual trata sobre esse assunto? Então isso é importante. Então eu convido vocês agora a fazer aí um teste, né? Olhando da NR1 até a NR37, do que trata cada uma delas? Será que vocês lembram? Vamos fazer esse teste? Mas é importante fazer esse teste sem olhar, sem colinha, hein? Para que a gente consiga exercitar aí e verificar se a gente realmente está lembrando do que trata, pelo menos, cada uma das normas regulamentadoras, para a gente poder saber aonde buscar a informação. Um fator muito importante ao planejar um treinamento é observar se ele tem conteúdo programático definido em legislação. A NR1, em sua atualização, ela deixou claras algumas questões importantes em relação à questão de treinamento. Por exemplo, a obrigatoriedade de treinamento adicional ao trabalhador, né? Isso é verdadeiro. A norma deixou isso muito claro, né? A necessidade de um treinamento adicional antes que o colaborador inicie as suas atividades, né? Até mesmo para que ele conheça quais são os riscos e, consequentemente, quais são as medidas de controle que ele terá que adotar dentro do ambiente de trabalho. E outra questão importante, se um trabalhador tinha a função de pintor e agora vai mudar de função para soldador, é obrigatório treinamento? Por quê? A resposta também já está aí, né? Sim, é obrigatório o treinamento, a NR1 também deixou isso claro, né? O treinamento de mudança de função, ele é importante, desde que eu tenha riscos adicionais aí, né? Que esse trabalhador vai estar exposto. E se eu tenho um pintor que vai mudar para a função de soldador, é importante observar que eles estão expostos a riscos diferentes, né? Por exemplo, os fumos metálicos de solda, a qual o soldador está exposto. Então é extremamente importante que ele saiba, na nova função, quais são os riscos que ele está exposto, bem como as medidas de controle que terão que ser adotadas. Vejamos isso então aqui dentro da norma, né? A NR1, só trazendo aí já um gancho do que eu falei para vocês exercitarem agora há pouquinho, a NR1 ela mudou, né? Teve algumas alterações significativas e ela trouxe, antigamente era só disposições gerais, agora é disposições gerais e o gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, é importante que a gente se atualize. Quem ainda não leu a NR1 atualizada, acho importante que vocês façam essa leitura, porque ela traz
diretrizes importantes para a gente. Lá no item 144, ela vai falar que todo trabalhador, ao ser admitido ou quando ele mudar de função, que implique aí, né, na alteração de risco, ele deve receber informações sobre. Então, o que eu tenho que falar com o trabalhador quando ele é admitido na empresa, quando ele vai mudar de função, quando há alguma mudança significativa, né, dentro do processo de trabalho dele. De repente, essa mudança, ela pode vir em virtude de um novo maquinário adquirido, né? Ela pode ser em virtude da mudança de função dele, ela pode ser em virtude da mudança no layout do ambiente de trabalho, enfim, várias situações podem desencadear a necessidade de um novo treinamento. Mas a norma nos traz que um conteúdo mínimo, né, que é um conteúdo programático. O que eu devo falar para esse trabalhador, por exemplo, no treinamento de integração? Sobre os riscos ocupacionais que existam ou possam existir, né, no ambiente de trabalho, os meios para prevenir, né, e controlar esses riscos, então as medidas de controle, quais são as medidas que essa empresa adota, né, porque isso é importante, cada empresa é única. Por mais que eu tenha uma empresa que tem vários estabelecimentos aí na mesma cidade, que os riscos sejam muito parecidos, cada organização é uma organização. Portanto, os riscos, eles podem mudar de uma organização para outra, de uma empresa para outra. Então, isso é importante. Quais são os procedimentos a serem adotados numa situação de emergência? Como esse trabalhador deve agir? Quais são as diretrizes da empresa? E também os procedimentos a serem adotados em conformidade com o subitem 143, que é o subitem que trouxe para a gente de forma bem clara a questão do direito do trabalhador, que se houver uma situação de risco grave e iminente, ele tem o direito de não realizar aquela atividade que vai expor a ele esse risco. O famoso direito de recusa, né? Isso está lá no item 1.4.3. E também o que diz lá nas diretrizes do item 1.4.3.1. Que é, né, que se esse trabalhador, se não forem tomadas medidas de controle adequadas, essa atividade não pode retornar enquanto o risco ali não for ou eliminado, ou neutralizado, ou controlado. Então isso também é importante. Então, mas se o trabalhador não sabe, né, que ele precisa fazer isso, como ele vai fazer? Se isso nunca foi falado para ele, se ele não tem informação. Então aqui a gente pode observar que a NR1 ela traz para a gente o tipo de treinamento admissional, ou quando mudar de função, e também está trazendo para a gente o conteúdo programático, que é aquilo que eu preciso falar para o colaborador durante esse treinamento. Aqui é importante a gente lembrar que é o mínimo, né? Que eu preciso trabalhar, que eu preciso falar para esse colaborador durante o treinamento. Obviamente que durante o treinamento, essa empresa, essa organização, ela vai ter várias outras peculiaridades que devem ser tratadas. Vocês já viram alguns exemplos disso quando vocês viram as aulas de integração. Então isso é importante, né? A gente está observando. E aí ela fala, as informações podem ser transmitidas durante os treinamentos por meio de diálogos de segurança, né? Os famosos DDS, documento físico ou eletrônico. Então dá uma flexibilização em como transmitir esse documento, essas informações, na verdade, para o colaborador. Pensando num treinamento admissional em uma empresa, quem, na opinião de vocês, pode ser o instrutor? Aí eu coloquei aí uma observação, né? Para chegar a essa resposta, a gente não pode esquecer de olhar para o conteúdo programático. Então eu preciso olhar para o conteúdo programático que a norma me traz, que estão aí nas alíneas A até aí. Então, se a gente for observar, o técnico em segurança do trabalho tem conhecimento de todas essas informações que estão aí nas alíneas de A a E, e ele com certeza é um profissional que pode ser um instrutor, e é muito usual que ele seja um instrutor, por exemplo, num treinamento de integração, ou mesmo num treinamento de mudança de função. Outro fator que a gente precisa observar, que é muito importante, pensando nesse mesmo treinamento, qual seria a carga horária ideal? Qual é a carga horária ideal para um treinamento de integração? A norma nos diz? Não, isso a norma não nos diz. A NR1, por exemplo, ela não fala pra gente qual é a carga horária que deve ter o treinamento de integração. Ela nos diz o conteúdo programático. Então, para chegar a essa resposta de qual a carga horária, eu também preciso olhar para o conteúdo programático. Então, tem empresas
como a gente vê que tem uma semana de integração. Tem empresas que é um dia, né, são 8 horas, tem empresas que são meio dia de treinamento, tem empresas que são um mês de treinamento, dependendo do setor onde você vai trabalhar offshore, por exemplo, né, embarcado, plataforma de petróleo, dependendo da área onde você vai trabalhar, você vai passar um longo tempo em período de integração, para você poder conhecer as particularidades que essa empresa tem. E não necessariamente todo esse período vai ser com a segurança do trabalho, mas vão entrar aí situações específicas. E a gente vai ver, quando a gente for observar as outras normas, que nós temos situações bem específicas. Mas, respondendo essa pergunta, qual a carga horária ideal para um treinamento admissional? Depende, não tem fórmula, né? Eu preciso olhar para o que eu preciso passar para o treinando de conteúdo programático, e aí eu vou conseguir verificar qual é a melhor carga horária, quantas horas. Olha, para essas diretrizes aqui são necessárias 4 horas, são necessárias 6 horas, é necessário uma semana, porque isso vai depender da particularidade, dos riscos que essa empresa tem. Então isso é muito importante a gente estar observando. A carga horária, nesse caso, a norma não estabelece. Se a norma não estabelece, a empresa tem liberdade para designar aí a carga horária que melhor se encaixar no que ela vai precisar passar de conteúdo mínimo para aquele trabalhador. A gente vai ver que tem algumas normas que elas já dão uma carga horária mínima, né? Aqui tem que ser 16 horas, 8 horas. Então isso é importante também nós observarmos. Quando a norma dá essa diretriz de carga horária mínima, ela precisa ser seguida, né? Mas quando ela não dá, a empresa tem essa particularidade. Vale ressaltar também que a NR1 trouxe uma questão importante, treinamento à distância, que já é aplicado por várias empresas, mas que precisa ter critérios para aprovação. Os treinamentos podem ser ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que atendidos os requisitos operacionais, administrativos, tecnológicos e de estruturação pedagógica, que estão lá no anexo 2 da NR1. E aí eu chamo a atenção de vocês para essa questão, né? Porque pode ser realizado treinamento à distância? Pode. Porém, eu tenho que ter um projeto pedagógico, que é o que está lá no anexo 2 da NR1. Então, porque a gente tem algumas particularidades, né? O conteúdo prático do treinamento pode ser realizado na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que previsto em NR específica. Então isso também é importante nós estarmos observando. Quando eu falo em algumas normas que a gente vai ver, NR35, NR36, 33, desculpa, que trata sobre espaço confinado, vocês podem até já ter visto treinamentos online, né? Treinamentos EAD. Mas a gente vai observar que eu tenho que ter alguns critérios para estabelecer esse tipo de treinamento. Por quê? Porque não basta só o funcionário ter conteúdo, ele precisa ter aprendizagem. Porque senão isso vai se refletir na forma como ele vai agir na execução do trabalho. E isso, consequentemente, pode gerar acidente, e acidentes graves, né? Então, não é todo treinamento que pode ser feito na modalidade distância. E a gente vai verificar isso de forma um pouquinho mais específica, quando a gente for tratar de algumas normas específicas. Mas, apesar de já ser uma prática adotada pela empresa, ela veio explícita agora dentro da NR1. E muitas empresas usam a modalidade de ensino à distância, né? Usando, por exemplo, a intranet da empresa para poder disponibilizar aí canais de treinamento. Mas a gente vai observar que tem que ter um projeto pedagógico, se ele for realizado dessa forma, e isso precisa ter critérios para poder realizar um treinamento à distância. Então é importante nós observarmos essa questão, ok? Bom, por hora, era esse o conteúdo que eu gostaria de passar para vocês. Obrigada e até a próxima aula.